Amados irmãos, antes de ler a Escritura, eu gostaria que todos levassem seu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus para que Deus possa abrir o nosso entendimento e que essa palavra de hoje possa estar aí adentrando no coração dos irmãos e trazendo uma grande força do alto, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Grande Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, queremos crer neste momento que a Tua presença está em cada lar, em cada vida, em cada coração. Prepara a Tua igreja para ouvir esta palavra, essa instrução do alto, que a nossa vida possa estar diante da Tua santa presença, para a glória do nome do Senhor. Amado Deus, queremos agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o nosso, ó Deus querido eterno, nosso povo nesta nação, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um neste momento de dificuldade. Pai, nós pedimos no nome de Jesus e já agradecemos pela Tua presença e pela Tua resposta para a glória do Senhor. Amém. Amém? Amados, nós vemos o título aí, né? Nenhum mal chegará à nossa tenda, e baseado um pouco nisso, para nós entendermos um pouquinho, né, desta palavra, nós vamos ler um pouco sobre Salmo 91. Acredito que todos já esperavam esse salmo, mas nós vamos entender algo interessante, o que é relacionado sobre a tenda, né? O Salmo 91, ele nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno e nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Verso 10. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Para nós entendermos um pouquinho o que se diz a respeito do Salmo 91, nós vamos também compartilhar sobre a história de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 15. Eu também quero ler com os irmãos, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na palavra do Senhor, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 15, que vai falar sobre Abrão, né? Depois mudar o seu nome para Abraão pelo próprio Deus. Diz assim o verso 1: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que o Senhor não tem dado semente, eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, ele foi imputado por justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus, para te dar a ti e a tua terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Glória a Deus. Olha que fato interessante, amados irmãos, né? Que muitas das vezes nós vemos as Escrituras e não se aprofundamos muito nelas. Às vezes fica uma coisa meio aleatória, mas a Bíblia, quando relata sobre tenda, lá no Salmo 91, nós temos que entender o porquê a tenda e qual é a posição que nós devemos tomar diante de Deus, né? Nós sabemos que a tenda, ela representa a nossa casa hoje, mas é interessante que quando Deus manda Abraão sair da casa dele e para a terra que ele mostraria, a Bíblia relata que ele pega a sua família, sai, né? Só que vejamos que ele começou a habitar desde então em tendas, né?
Por que em tendas? Porque ali seria uma trajetória uma após outra, e a tenda ela teria que ser montada, desmontada, e sempre mais adiante, a cada experiência, a cada estágio muito mais acima do que a gente geralmente até espera. Então nós vemos que a tenda, ela é uma referência em que Deus nos coloca numa provação, num experimento, e a gente ali começa a ter mais maturidade diante de Deus. Por quê? Se nós estamos dentro da nossa casa, muitas das vezes vem o comodismo. Vejamos que no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus começa a falar com Abraão, né, uma das coisas, Deus ele trouxe um desafio para Abraão. Veja bem que a Bíblia fala assim, que o Senhor pegou ele e trouxe ele para fora. Para quê? Isso certamente seria uma noite. Ele disse a Abraão, conta as estrelas. Para nós sabermos a dimensão da obra de Deus na sua vida, muitas das vezes Deus ele faz da mesma forma, procura nos tirar do nosso comodismo, de dentro da nossa casa. E a Bíblia diz que o Senhor fala assim, conta as estrelas. Vejamos que Abraão, quando olha para o céu, certamente pensa em seu coração, como é que eu poderei contar as estrelas, né? E assim Deus, já sabendo da resposta que Abraão daria, disse, assim será a tua descendência. Aí houve mais uma preocupação no coração de Abraão. Como seria isso? Eu não tenho filho, a minha esposa não tem filho, é estéril, a situação era muito complicada, muito difícil, até impossível, podemos dizer isso, se afirmar, como diz as Escrituras, e de repente Deus vem de contrapartida, quebrando todo o protocolo da vida de um homem, né? Então aqui a Bíblia fala que a promessa de Deus ela foi tão abrangente na vida de Abraão, que eu acredito ali que ele começa, como é que Deus vai fazer um negócio desse com a minha vida, né? Como é que a minha descendência será tão grande e numerosa como as estrelas dos céus? E ele pergunta para Deus, mas vai vir do meu mordomo, né, o meu herdeiro, ou seja, do meu criado ali? E Deus fala, não, eu vou fazer algo muito mais além do que o seu coração espera. Então vemos que a tenda, ela é uma referência muito grande que nós vemos que Abraão, né, ele começa a peregrinar diante do Senhor, ali no deserto, através da tenda. E quando nós estamos na tenda, muitas das vezes nós estamos limitando a nossa visão. Estamos limitando, talvez, a nossa crença, a nossa vida. E veja que quando Deus traz Abraão para fora, ele mostra o que ali é muito mais além do que os nossos olhos possam contemplar. Quando estamos dentro da tenda, a nossa visão fica limitada. Quando saímos fora da tenda, ela abrange muito mais, né? Isso vem nos surpreender. E foi isso que Deus queria mostrar verdadeiramente para a vida de Abraão. Então, vemos que quando a Bíblia fala sobre tenda, ela abrange muito mais sobre todas as promessas de Deus. Por quê? A tenda, nós vemos que ela é uma morada provisória, né? Nós, quando passamos de tenda em tenda, isso refere-se a provações de nossas vidas. Quando lá em Salmos 91 começa toda a trajetória, que fala que o Senhor será nosso escudo, nosso broquel, ou seja, está representando provações, lutas, dificuldades frente a frente. Você está na linha de frente ali, de repente vem várias provações, você tem que passar ela, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que se jogar na presença do Senhor, procurar entender qual é a trajetória de Deus, né? Procurar entender como que Deus trabalha, porque Deus ele já é um mistério em si, né? Então, muitas das vezes, Deus ele pega aquilo que está mais uma certa barreira na sua vida e fala assim, isso aqui eu vou trazer para você. Por quê? Porque a ciência não pode mexer na esterilidade. A ciência não pode dar resposta de uma grande nação, de um homem e de uma mulher que não poderia ter filho. E Deus começa a trabalhar no seu interior, para que você comece a crer realmente, né? Então, nós vemos aqui, quando você está diante do Senhor, você tem que se posicionar. Qual é a posição? É de dar ouvido à voz do Senhor. Quando Deus ele começa a dar a Abraão uma direção, a Bíblia diz assim, vai para a terra que eu te mostrar. Relata a Bíblia que Abraão, antes de Deus mostrar, já se posicionou, já começou a caminhar, já foi se antecipando como Davi se antecipava diante do Senhor. Então nós vemos aí que Deus ele começa a trabalhar na questão da fé em que Abraão tinha para com as promessas que Deus havia feito.
conforme diz lá em Hebreus capítulo 11, sobre a fé. Então nós vemos aí, o período da tenda que você vai passar no deserto é para te amadurecer, para que você possa chegar na onde que Deus quer. Às vezes nem o teu coração consegue chegar lá ainda, porque você não está preparado. Então, muitas pessoas até usam aquele termo de eu estou no deserto, né? Mas o deserto é um lugar de maior intimidade com Deus. No deserto é uma questão em que Deus realmente ele te coloca para te purificar. Nós temos que toda a trajetória do povo lá no deserto, Deus está trabalhando no coração, porque ali você foca, você é mais focado, mais direcionado. Nós temos aí, por exemplo, a questão do período curto de habitação no deserto. Isso se você der ouvido à voz do Senhor. Por exemplo, quando Deus dá a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, ele deu ouvido. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, o que ocorre é que você passa a ser mais veloz diante da promessa de Deus, né? Então, nesse período, Deus te coloca no deserto, você vai estar com a sua tenda ali, que é um momento curto, um espaço curto de tempo, dependendo da tua obediência, claro, né? E ali Deus vai te trazendo experiências, né? Então, nós vemos aqui, olha que quando o Senhor começa a dar a Abraão a sua promessa, você viu que Abraão ficou preocupado. Então, Deus já começa a dar assim, olha, eu sou o seu grandíssimo galardão, eu sou sua recompensa. Abraão, me dá ouvido, porque certamente você vai ter grandes vitórias. E veja que o Senhor, muitas das vezes, quando nós estamos no deserto, no aprendizado, muitas das vezes a nossa razão tem que ficar do lado. Podemos lembrar, por exemplo, vamos pensar naquela questão em que Davi quis criar o templo, né? Vou fazer um templo para Deus, porque agora eu habito em palácio. Só que esse não era o projeto de Deus na mão de Davi. Então, o que Deus falou assim, Davi, eu não andei em casa nenhuma, não quero que me faça casa nenhuma, porque eu não habito em casa, né? Desde os tempos em que eu venho falado com o meu povo, com Israel, eu habito de tenda em tenda, olha só, tenda em tenda, né? Então, Deus ele visitava as tendas de todas aquelas pessoas que estavam no deserto. Então, quando você está nesse período de estar na tenda do Senhor, é quando Deus ele começa a te trazer novas experiências, e você precisa dessas experiências para te amadurecer, para te dar mais estrutura na sua vida. Se você quer ficar só dentro da sua tenda, e muitas das vezes não ouvir o chamado de Deus para fora, para a obediência, o que ocorre muitas das vezes é que você não vai ter experiências de vida para o momento exato de Deus ter a vitória. Olha que quando Deus começou a trazer a promessa para o seu servo, tirou o povo lá da escravidão, eles começaram a peregrinar pelo deserto, de tenda em tenda Deus visitava cada uma, mas tem uma referência muito grande que Deus deixa na Bíblia. Qual que é? Porque existem dois tipos de tenda. Tem a tenda a qual ali é para a sua experiência, que representa a sua casa hoje, né? E também tem a tenda, que é o tabernáculo, que representa a igreja do Senhor. Mas é interessante que quando você está ali na sua tenda, muitas das vezes até desfocado acerca da promessa, Deus ele te faz o quê? Ele te chama para fora. E é necessário muitas das vezes Deus te chamar para fora para te mostrar a amplitude do plano dele. Olha que quando Deus começa a falar com Abraão, Abraão começa a indagar ao Senhor acerca de todas as promessas. E ao ponto até do capítulo 18, quando ali o Senhor falava com Abraão, enviando os seus anjos ali também, a Bíblia diz que quando Sara ouviu com seus ouvidos que ela teria um filho, ela sorriu dentro de si e pensou, porventura vou ter o deleite de ter filho na minha velhice? Agora veja que quando eu ou você procura antecipar segundo os nossos preceitos, nossos pensamentos, nosso conhecimento, a obra do Senhor, querendo avançar, quando Deus quer te dar uma experiência nova, tende a dar errado. Mas quando nós estamos focados em dar ouvido à voz de Deus, né, pronto para obedecer à voz de Deus, o Senhor ele trabalha de uma maneira que você possa ter uma estrutura muito forte. Então, é interessante que, com todas as dúvidas que Abraão tinha diante do Senhor, Deus foi lhe respondendo todas. E é importante
Veja bem, quando Abraão ele foi chamado, ele foi de tenda em tenda, a sua família foi crescendo, o Senhor deu o seu filho da promessa, o filho da promessa obteve uma esposa, também que era estéril, e ali Deus transformou o impossível novamente em possível. Então, toda essa trajetória de Abraão, de Isaac e Jacó, no deserto, ele foi de tenda em tenda, de experiência a experiência, de maturidade a maturidade, de comunhão a comunhão, né? E ali o Senhor foi fortalecendo a fé. Não que, às vezes, Deus fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa na sua vida, e você fica sem essa trajetória de dificuldade. Não, essa trajetória é necessária, porque ela vai te amadurecer. Não que Deus ele te deixou do lado, né? Todas as pessoas chamadas, sem exceção, ela tem que passar pelo critério da aprovação, né? O evangelho sem sacrifício não é evangelho. O evangelho sem marca da cruz não é evangelho, né? Então, veja bem, se fosse tão fácil assim, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário, não precisava ter sido rejeitado, não precisava ter sido chicoteado por sua salvação. Mas aqui a Bíblia mostra que essa trajetória de aprendizado com o Senhor é provisória. A tenda ela é provisória. O caminho do deserto é provisório para algo definitivo na sua vida. Eu quero voltar com os irmãos no Salmo 91. Veja bem, que esse salmo, as pessoas, os irmãos e muitas pessoas leem, mas não meditam no profundo dele. Veja bem, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Para que serve o refúgio? Para se esconder de algum perigo, né? Porque a fortaleza, para se proteger de um perigo. Então, assim, você vê que o Senhor está dizendo, em outras palavras, que nós vamos passar momentos dificultosos na nossa vida, com certeza. Mas o Senhor tem sempre uma estratégia para a nossa vida. Continuamos aqui. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aí, mais duas provações. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é um escudo e é o broquel. O escudo, nós sabemos que para usar o escudo, é uma peleja quando é distante. O broquel é aquele broquel menorzinho, que quando a luta está mais travada frente a frente com o teu oponente ali, então já é o que serve o broquel, né? Então, versículo 5, assim, não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, voltando acerca da promessa, olha só quantas promessas Deus tem para a nossa vida. Então, assim, quando o teu coração está temeroso, você tem que focar em uma coisa, que o Senhor Deus de Israel, ele tem para você uma resposta muito maior do que você espera. Quando você se levanta perante o Senhor, como fez, por exemplo, Davi, veja bem, Davi, mediante aquele gigante, ele se levanta e enfrenta o seu maior oponente ali e vence, porque ele confiou no Senhor. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então, essa trajetória, quando Deus coloca na sua vida uma promessa, Deus traz a palavra, Deus fala no louvor, Deus fala em sonho, como falou aqui em visão com Abraão, aquilo ali é para fortalecer a sua fé. Agora, o Deus que criou os céus e a terra, conhece todo o ser humano, todos os pensamentos, pega você ali de uma terra lá distante que haveria uma condenação, te traz para a salvação e começa a preparar a sua vida. Aí ele coloca você na sua escola chamada deserto, porque o deserto é a escola de Deus. Então você tem que passar por ela e tem que ser formado por ela. Louvado seja Deus. E vemos que Deus começa a trabalhar na vida de Abrão, que até então seu nome era Abrão. E ali Deus muda o nome de Abrão, depois para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, tira a esterilidade dela, dá para ela, né, o seu filho, a sua promessa. E veja que Deus pega a família, a tenda, e começa, primeiro aspecto da Bíblia, diz que o Senhor começa a trabalhar dentro da tenda. Ali Deus começa a transformar dentro da tenda de Abraão. Começa a trazer a promessa, começa a testificar a promessa dele
na vida de Abraão, dentro da família, porque o maior foco de Deus é a família. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, a sua família vai ser impactada da mesma forma. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida e vê que há uma fé, há uma convicção, uma confiança na sua vida, Deus começa já a abranger as raízes da promessa na sua família. Já começa a trazer, porque você começa a ser como referência. O teu testemunho maior vai ser a tua conduta diante de toda a promessa de Deus. Olha que a promessa de Deus, Deus começa a trabalhar. Pega Sarai, vou tirar a esterilidade, porque eu tenho um plano na sua vida, eu vou fazer da sua descendência poderosa, porque quando nós somos referência bíblica, quando nós temos grandes testemunhos, nós ganhamos vidas através do testemunho. Porque verdadeiramente, amados irmãos, a maior pregação de nossas vidas é o testemunho. Testemunhar que nós cremos em Deus, testemunhar que nós confiamos em Deus, testemunhar que nós obedecemos a Deus, porque toda árvore, diz a Bíblia, que dá fruto, verdadeiramente ela é destacada. Então veja bem que o próprio Jesus buscou fruto naquela figueira. Então não é diferente conosco. E um dos maiores frutos que nós vemos aí, né, o vigor dos maiores frutos é a própria fé, a convicção que Abraão creu. Porque ali Deus fala com Abraão, olha Abraão, e mostra para ele, né, fala com ele. E é interessante, voltando lá no capítulo 15, né, assim que Deus falou com ele, vejamos aqui, né, verso 6, e creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. O versículo 7 diz ainda, e disse-me mais, eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, da cidade onde ele morava, e para te dar-te a ti a terra para herdares. Olha só, primeira coisa, Deus volta lá atrás, lembra do teu passado. Eu te tirei você lá do seu passado para te colocar hoje onde você está. E agora começa uma nova trajetória. Aí o versículo 8 diz assim, e disse o Senhor Jeová, e disse ele ao Senhor Jeová, como hei de herdá-la? Aí vem a preocupação. Como é que Deus vai fazer a obra na minha vida? Como é que a minha vida vai mudar? O que realmente eu devo fazer? Aí vem um pacto, né, que Deus faz com ele, que a partir do versículo 9, vem um pacto do holocausto ali, né, que ele fez com seu servo Abraão. E ali continua a trajetória, por quê? Porque ali o Senhor faz esse pacto, jura por ele mesmo, né, por esse pacto, que não seria diferente de tudo o que Deus tinha falado para ele. Então, a confiança em Deus, ela é muito notória no coração de Abraão, que tem que ter em nossos corações da mesma maneira. Então, toda promessa referida, por exemplo, no Salmo 91, que o Senhor nos diz acerca de toda esta segurança, mas a tua conduta diante de Deus, o teu posicionamento diante de Deus, ele tem que ser notório. O verso 1 diz aí, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o posicionamento, que a glória do Senhor estaria ali na sua casa, né? Porque, veja bem, quando Deus olha lá na Ur dos Caldeus, ele vê que a vida que Abraão tinha, ele fala, poxa, eu quero mudar a vida de Abraão, eu não quero que Abraão viva desta maneira, eu tenho algo melhor para ele, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu preciso tirar Abraão dessa situação, porque eu tenho algo melhor para ele. Olha o projeto de Deus. Né? Então, quando Deus ele começa a trazer para Abraão esta grande promessa, Abraão se posiciona mais que imediato diante do Senhor. Agora, qual que é o teu posicionamento mediante a palavra de Deus? É uma pergunta que fica aí para o seu coração. Como você tem se posicionado diante do Senhor? Quando Deus se refere a você acerca de uma promessa ministrada, ou num culto online, ou num culto presencial, ou através do louvor, qual é o teu posicionamento? Saiba que toda promessa te leva ao deserto. Por quê? Porque você precisa ser preparado. O deserto não é lugar para você morar, nem tampouco para você morrer, nem tampouco para você se desesperar. Agora eu digo que o deserto não é um lugar fácil de passar, mas você tem que passar por ele. Nós temos que passar por ele. Então, Deus aqui, ele te dá essa garantia de que você, quando recebe a promessa, né, você pode
E você deve receber essa promessa. Porém, o teu posicionamento tem que ser notório diante do Senhor em primeiro fato. Porque o teu posicionamento vai realmente avançar nesse período de provação no deserto. Israel, por exemplo, ele teve a promessa do Senhor, porém, no meio do deserto, fizeram algo que desagrada a Deus. O que é? O que muito desagrada a Deus? É a questão de muito questionar o porquê, em vez de pegar as experiências, guardar para si e acreditar. Veja que o povo mais reclamava, né, do que ocorria ali, do que agradecia. A Bíblia diz que, veja bem, quando nós estamos com o coração agradecido, a nossa tenda, o nosso lar, né, o Senhor vem e supre as necessidades, né, guarda das enfermidades, abençoa o lar, abençoa a família, prospera, dá saúde mental, dá saúde na alma, dá saúde no físico, né, você começa a crescer diante do Senhor. Então é importante saber que a tua estrutura, as tuas raízes, ela vai se aprofundando por causa das experiências. Enquanto o povo murmurava no deserto, o que acontecia? As raízes deles se enfraqueciam. A sua raiz, ela representa a sua descendência, a sua promessa. Veja que, ao ponto de que Israel, em vez de, em uma trajetória muito curta para a terra que manava leite e mel, ficaram 40 anos. Então, a confiança que nós temos no Senhor, além de ela alavancar, ela acelera o teu tempo de chegar na promessa. O teu período no deserto se torna mais curto. Tem pessoas, por exemplo, que está me ouvindo, você pode testificar isso, que ela passa a mesma provação 2, 3, 4, 5 vezes e não obtém a resposta. Aí se pergunta, mas novamente essa prova, de novo isto? É porque você não passou na provação. Às vezes passou algo desapercebido perante a sua vida, porque você não estava grato, né? O observador, ele adquire mais experiência e mais sabedoria do que aquele que está meio desnorteado reclamando. Israel reclamava porque não tinha cebola no deserto, mas não agradecia porque as suas roupas não envelheciam. Então, veja bem que a Bíblia, ela é bem taxativa naquilo que se diz a promessa do Senhor. Se você se posiciona, Deus abre os céus e te dá novas experiências. Veja que toda a trajetória de Abraão, todas, sem exceção, que mais ele tinha experiência no Senhor quando ele se voltava ao Senhor. Ele precisava de resposta de Deus, tinha dúvida no coração, ele perguntava ao Senhor. Ele via problema, ele ia recorrer ao Senhor. Veja que até Ló, seu sobrinho, por exemplo, a Bíblia diz que quando estava para a terra de Sodoma e Gomorra ser destruída, lá vai Abraão orar a Deus, interceder com Deus. E Deus ali ouvia Abraão. Então, é interessante ressaltar também que tanto o Salmo 91 como também Gênesis capítulo 15, ele mostra que Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. E é a intimidade que Deus quer ter com o teu lar, com a tua vida, com a sua família. Então, o maior foco da intimidade é você mesmo, né? Então, enquanto você está na sua tenda, dentro da sua tenda, Deus te abençoa. Quando for para você ter maiores experiências, Deus ele vai te chamar para fora da tenda. Foi o que ele fez com Abraão. Chamou para fora da tenda, a tua visão vai ser muito mais ampla. Aí vem aquela dúvida, Deus, como é que o Senhor vai fazer essa questão da sua promessa na minha vida? No caso de Abraão, ele era estéril. Como é que pode uma pessoa estéril ter uma família numerosa na terra que ele não ia poder contar? Qual é realmente o plano que Deus tem na minha vida? Será que você já descobriu? Será que você já descobriu qual é o maior plano? Por que você está vendo esse culto hoje online? Você parou para pensar o porquê que Deus te chamou neste evangelho? O que realmente Deus quer da sua alma, da sua vida? Qual é o posicionamento que Deus quer que você tome diante da situação a qual Deus te colocou? Amados, Deus não coloca nenhum ser humano, em frente a uma grande provação sem que ele tenha a possibilidade 100% de vencer. Eu digo 100% porque todas as batalhas que todos os servos do Senhor se colocou perante Deus e pediu orientação a Deus foram mais do que vencedores.
Todos os homens que foram para a batalha e não pediam orientação de Deus, tiveram problemas. Então, você já se descobriu qual é o chamado de Deus na sua vida? Qual é o posicionamento de Deus na sua vida? Ou porque ainda não ocorreu a questão forte desta promessa na sua vida? Você já parou para pensar na sua vida? Porque certamente Deus tem uma grande promessa na tua vida. Então, você precisa se colocar na posição. Como eu havia falado no começo, nós sabemos que tem dois tipos de tenda. A primeira tenda, a qual você habita, que representa a sua casa, que representa os momentos de dificuldade a qual você está ali sozinho, no deserto, né? E quando é para ter uma intimidade maior, o Senhor te leva para fora. Agora, depois das experiências que você tiver, começa a se chegar na tua vida algo mais importante ainda, a aproximação de Deus. Veja bem, os dois tipos de tenda. A outra tenda se chama tabernáculo. Quando se torna o tabernáculo, para você entrar no tabernáculo, você já tem que ter aquelas experiências, como Davi teve as suas, você já vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado de Deus, você vai ter que ter mais intimidade com Deus, mais ousadia com Deus, para poder entrar na tenda, na intimidade do Senhor. Vejamos que quando nós estamos dentro da nossa tenda, Deus chama nós para fora. Mas quando nós estamos no deserto, lá próximo ao tabernáculo, Deus chama eu e você para dentro da tenda do tabernáculo. Então, a sua tenda Deus chama para fora, a tenda de Deus te chama para dentro. Por que para dentro? Quando você já passou do deserto para entrar dentro da tenda do tabernáculo, isso já requer uma intimidade maior, porque ali, quando, por exemplo, Moisés, né, o servo do Senhor, estava na tenda, como Davi também, ali a presença de Deus era muito grande, então Deus tinha uma intimidade, um particular na vida de cada um. Então a intimidade de Deus, ele quer se aproximar de você, mas para isso ele tem que colocar você numa posição maior, se colocar numa posição em que você possa realmente ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus, não endurecer o teu coração quando Deus falar contigo. Então isso é muito importante para que você saiba que quando a palavra do Senhor te coloca nessa posição, você precisa entender e compreender. Se eu não entendo a palavra, se eu não compreendo a palavra, eu posso tomar atitude por mim mesmo, aí vai dar errado. Mas se eu compreendo a palavra, né, começo a entender as escrituras conforme a toda a orientação de Deus, Deus começa a compartilhar comigo, começa a compartilhar contigo o que Ele vai fazer. Olha que interessante. Há um versículo na Bíblia mesmo, em Gênesis, que Deus fala assim, eu vou ocultar a Abraão o que eu faço. Amados, já pensou, você que me ouve hoje, Deus vai fazer uma grande mudança no Brasil. E a primeira pessoa que Ele escolhe para compartilhar isso é a sua vida. Olha que referência extraordinária. Olha, eu vou mudar, né, toda a trajetória do Brasil, né? E eu quero compartilhar a primeira coisa para a minha serva, para o meu servo. Que intimidade gloriosa Deus encontraria para te apresentar isso? Uma confiança maravilhosa, amados. Então, que a intimidade de Deus, né, ela possa realmente alcançar o seu coração, que você possa dar ouvido à voz do Senhor verdadeiramente. E não pense que, às vezes, Deus manda você fazer algo que vai de encontro aos teus princípios, que é difícil. Amados, imagina Abraão sair da sua casa. Vamos meditar um pouquinho. Você tem na sua casa tudo mobiliada, bonitinha, né? Todo conforto, maravilhoso, está ali, tudo tranquilo. De repente, Deus fala para você, olha, é o seguinte, né? Pega a sua tenda, a sua família e vai para o deserto. Amados, no deserto não tem água para tomar um banho. Vamos meditar um pouquinho. A trajetória do deserto é muito sol de dia e muito frio à noite. Veja a dificuldade, não tem um mercado para você comprar um mantimento, não tem uma loja de roupa para você comprar uma roupa. Fora as tempestades de vento. Imagina para quem está suado com uma tempestade de vento, como ficaria essa pessoa, com o corpo todo suado. Então, assim, veja, aí você olha para si, poxa, mas eu tenho que passar por isso? Eu tenho que chegar nessa trajetória? É porque Deus, muitas das vezes, Ele quer nos trazer algo muito maior,
Então, as dificuldades são necessárias para que você tenha maturidade, você tenha peso espiritual na sua vida. Então, entenda, amados irmãos, que se você ficar somente no seu comodismo, Deus também não vai ter como operar na sua vida. Mas quando Deus te chama para fora da tenda, você tem que entender que você tem que passar por toda essa trajetória, mas passe glorificando a Deus. Exalte a Deus nesse momento, que esta é a sua tenda que precisa ser abençoada. Hoje você está aqui, amanhã você vai estar mais lá na frente, e quando menos perceber, você vai estar adentrando na terra que emana leite e mel. Você vai estar trocando, né, esta morada provisória, que é a sua tenda, para algo sólido na sua vida. Foi o que aconteceu com Abraão, com toda a sua descendência. Aonde Abraão pisava os pés, Deus estava tão se agradando dele que começava a prosperar. Olha, essa terra eu vou te dar de presente, por possessão. E aonde ele colocava os pés, o Senhor o abençoava. Porque nós não vemos, amados irmãos, na trajetória de Abraão, uma murmuração. Nós não vemos na trajetória deles, Deus, apenas a pergunta, Senhor, mas o Senhor vai me dar tudo isso e meu herdeiro vai ser quem? Havia uma preocupação natural. E Deus falou, ele creu. Você tem crido realmente na promessa que Deus tem te mandado na sua vida? Será que você tem realmente guardado? No momento de angústia, qual é a tua posição? Você tem reclamado, Senhor, mas o Senhor falou, mas até agora não ocorreu. Mas, amados, entenda que todo homem de Deus, todo profeta, todo servo de Deus que teve promessa, passou por momentos difíceis na vida. Todo servo do Senhor passou por grandes aflições. Mas o Senhor tem uma outra promessa para você. Ainda que o justo passe por muitas aflições, o Senhor livra de todas. Então, não queira viver como Davi queria. Eu vou fazer uma casa para o Senhor, e ele tomou atitude, vou pegar a arca do Senhor. E Deus falou assim, calma, Davi. Calma, porque eu fui de tenda em tenda. Deus, ele não fica parado. Deus é de tenda em tenda, visitando o povo de tenda em tenda. Então, entenda isso, que você não pode recuar e nem pode avançar demais. Só avance quando Deus fala assim, agora chegou mais uma trajetória na sua vida, porque o Senhor, ele tem algo para te entregar nas tuas mãos. Mas você tem que estar preparado. Você não pode chegar na terra de Canaã sem um preparo do deserto. Você não pode chegar a receber a promessa do Senhor sem antes ter o peso da responsabilidade, porque senão não dá certo. Você não pode cortar essa experiência, Deus pegar da terra dos caldeus e já colocar na terra que emana leite e mel, porque a experiência do deserto é crucial para a tua maturidade de entrada, até mesmo no reino dos céus. As pessoas, se Abraão tivesse passado pelo deserto, nós não tínhamos uma referência dele na Bíblia, não é? Porque é uma excelente referência. Se o povo de Israel não tivesse passado pelo deserto, nós também não teríamos a referência da trajetória deles, que não era para eles alcançar muito mais rápido a promessa da terra que emana leite e mel, mas não por causa da reclamação. Né? O coração estava ali, né, caminhando, mas sempre estava com a ingratidão, querendo voltar, até mesmo ser escravo novamente. Eu acho que se eu estivesse lá atrás, estaria melhor. Não, jamais Deus vai te entregar uma promessa sabendo que você pode concluir ela nesse período do deserto. Por isso que a nossa tenda, ela tem que estar guardada. Quando ela está guardada? Quando nós obedecemos. A nossa tenda está guardada quando nós estamos ouvindo ao Senhor. A nossa tenda está guardada quando eu e você começamos a obedecer a ordem do Senhor em nossas vidas. Então você precisa entender que a tenda é por um período pequeno para a sua vida. Não é um período cumprido. Eu não sei se você murmurar, não for uma pessoa grata diante do Senhor. Mas o Senhor quer te mostrar algo muito maior na sua vida. Então lembre-se disso, que Abraão, Isaac e Jacó, eles moraram em tenda, porque tinha uma promessa, não pararam de buscar. E Deus foi fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele vem, dá a promessa a Abraão, estabelece em Isaac, cumpre em Jacó. Então não vai ser esses 3 estágios na sua vida, não vai ser diferente. Seja firme, seja constante, seja abundante no Senhor. Em vez, como diz um hino na harpa cristã, em vez de murmurar, cante hinos a Deus.
né? Agradece a Deus, agradece pela dificuldade, agradece pelos problemas, porque sem esses problemas você não fica bom de resolver questões difíceis, né? Saiba que a mão de Deus verdadeiramente está sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. E a Bíblia diz: dai graças em tudo. Dar graça pelas bênçãos é uma coisa muito prática, muito fácil, né? Para mim e para você. Mas dar graças a Deus pelas questões mais difíceis de nossas vidas, às vezes com lágrimas, às vezes chorando, às vezes indagando: Deus, por que isso na minha vida? Aí é o momento que realmente você já está passando no finalzinho do deserto, agradecendo a Deus por tudo. Você tem dado graça a Deus? Você tem olhado ao seu redor e vê a situação que está muitas outras vidas e olha para você, você consegue enxergar a bênção de Deus na sua vida? Você consegue enxergar, por exemplo, a proteção do Salmo 91 na sua vida? Ou a promessa lá de Gênesis capítulo 15 na sua vida? Você consegue enxergar isso? Então, é motivo de você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, louve ao Senhor nesta manhã, exalte ao nome do Senhor nesta manhã, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que a força de Deus, o vigor e a virtude do Senhor esteja com a sua família, com a sua vida. E quero dizer e afirmar dentro dessa escritura: Deus preparou algo maior para você. Não pare, não recue, né? Observe tudo que está ao seu redor, tudo que acontece ao seu redor e prossiga, porque esta palavra é fiel e verdadeira para te dar força até você chegar na terra prometida, até você chegar à tua promessa. Amém, amados irmãos?